No estado do Pará, Brasil, um fenômeno explosivo transformou as últimas décadas do século XX em um verdadeiro espetáculo de ganância e desespero: a descoberta de ouro em Serra Pelada. O que começou como uma simples busca por fortuna rapidamente se tornou uma corrida insana, levando milhares a um caos devastador, repleto de destruição, tragédias e massacres. Hoje, no Belo Mundo, você vai explorar a sombria história de uma região que deveria ser sinônimo de riqueza e prosperidade, mas que, na realidade, se transformou em um símbolo de sangue e sofrimento. Se tem uma coisa que não é nova no Brasil, é a história de garimpos ilegais devastando regiões inteiras. Recentemente, a crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami nos estados de Amazonas e Roraima, na região norte do Brasil, abalou o mundo e expôs os danos terríveis que o garimpo ilegal causa na maior floresta tropical do planeta, deixando um rastro de destruição que deveria ser lembrada sempre. Mas não são só esses dois estados que estão nessa luta. Um dos maiores palcos para essas tragédias é, sem dúvida, o vasto estado do Pará. E se tem um lugar que simboliza tudo que há de ruim nessa história, esse lugar é Serra Pelada. Para quem ainda não conhece, Serra Pelada é um garimpo a céu aberto situado em Curionópolis, a aproximadamente 5 horas de Belém, capital do estado do Pará. O que um dia foi um morro de 150 metros, hoje se tornou uma cratera impactante de 24 mil metros quadrados, com profundidades que variam entre 70 e 80 metros, transformada em um lago contaminado por mercúrio. Desde o início das atividades até o fechamento oficial em 1992, estima-se que aproximadamente 45 toneladas de ouro foram extraídas dali. E o que isso significa? Que, enquanto alguns ficaram ricos, a natureza e as comunidades ao redor pagaram um preço altíssimo. Existem muitas lendas em torno da descoberta do ouro em Serra Pelada. A versão mais aceita conta que um homem chamado Genésio Ferreira da Silva, antigo proprietário das terras da região, teria encontrado uma pepita de 13 quilos ao cavar um buraco para instalar uma cerca no final da década de 70. Essa notícia se espalhou como um incêndio em palha seca. Em questão de dias, a região se tornou um imã, atraindo milhares de homens em busca de fortuna. 5 semanas após essa revelação, cerca de 3.000 sonhadores já estavam lá, todos com a cabeça nas nuvens e os olhos brilhando com promessas de riqueza. E não demorou muito para que a fama de Serra Pelada se espalhasse por todo o Brasil e além. O que antes era uma pequena comunidade ribeirinha viu-se inundada por migrantes de todos os cantos, todos atrás do sonho dourado. No primeiro semestre de 1980, Serra Pelada já contava com 5.000 mineiros, principalmente vindos do Nordeste. As primeiras escavações eram rudimentares, mas à medida que o número de garimpeiros crescia, a exploração se tornava cada vez mais intensa. O que começou como uma simples atividade de garimpagem, rapidamente virou uma verdadeira febre, com milhares de homens transformando a terra em um verdadeiro campo de batalha. O garimpo foi se expandindo, criando um caos que atraía mais e mais garimpeiros, cada um acreditando que poderia ser o próximo a encontrar pepitas de ouro. E esse sonho não demorou muito a virar um verdadeiro pesadelo. O funcionamento do garimpo era, à primeira vista, simples, mas a realidade por trás disso era muito mais dura. Tudo começava com a venda dos barrancos, áreas de 3 por 2 metros que podiam custar uma pequena fortuna. A esperança de encontrar pepitas de até 60 quilos alimentava o sonho de sorte grande. Dentro de cada barranco, uma equipe de 10 a 15 homens se dividia em tarefas específicas. Havia o cavador, o enchedor e as formigas, que eram aqueles responsáveis por carregar a terra para fora. Cada um desempenhava seu papel, unidos na busca pelo tesouro escondido. Com o passar do tempo, quem encontrava mais pepitas conseguia adquirir mais barrancos, e o ciclo recomeçava. Para manter a ordem nesse frenesi,
Os capatazes circulavam, supervisionando e registrando todas as atividades. Agravando a situação, os trabalhadores não tinham qualquer proteção adequada. Sem calçados especiais e vestimentas apropriadas, eles ficavam cobertos de lama, carregando sacos de até 30 quilos. O mais curioso é que tudo isso deveria ser fornecido pelos donos dos barrancos, mas, como você deve imaginar, nada era realmente entregue. Uma prática comum para contratar garimpeiros era dividir os lucros. Isso significava que os trabalhadores não recebiam um pagamento fixo, mas uma parte do que encontrassem. Essa situação é bem parecida com o que acontece em La Rinconada, um lugar remoto no Peru. Além de todas as dificuldades do garimpo, há uma realidade brutal, onde ocorrem até sacrifícios humanos. Sobre esse tema, temos um vídeo aqui no canal que conta todos os detalhes sobre esse pedaço de desespero da terra. Então, depois desse, não deixe de conferir. Além de todos esses eventos que ameaçavam a vida de milhares, as condições de trabalho eram igualmente alarmantes. Os operários enfrentavam jornadas extenuantes sob o sol escaldante, subindo e descendo em costas íngremes sem qualquer segurança. O trabalho era arriscado e a falta de equipamentos adequados era uma constante. Muitos eram forçados a atuar em condições insalubres, em busca de pequenas pepitas de ouro que, na maioria das vezes, não compensavam o esforço. A jornada começava antes do amanhecer e se estendia até a noite. Armados com ferramentas simples como pás e picaretas, eles escavavam a terra, enquanto a escassez de água potável tornava tudo ainda mais difícil. As condições de higiene eram precárias e o risco de doenças estava sempre presente. Muitos trabalhadores acabam se acomodando em alojamentos improvisados, onde a privacidade e a segurança eram apenas um sonho distante. Com a chegada de tantos garimpeiros, uma cidade improvisada surgiu no meio da floresta. O que antes eram apenas barracas de lona e madeira, logo se transformou em uma estrutura urbana rudimentar, com restaurantes, mercados e até prostíbulos. E olha só que curioso. O local do garimpo pertencia à Companhia Vale do Rio Doce, que não conseguiu explorar nada. Ela até tentou, mas não teve forças para vencer nenhuma batalha travada. Só para se ter uma ideia, durante o primeiro semestre de 1980, a quantidade de gente que chegava não parava. O garimpo manual já contava com cerca de 20.000 pessoas se espremendo entre os barrancos ao mesmo tempo. O governo, por sua vez, teve dificuldade em fazer valer os direitos da Vale do Rio Doce de extrair qualquer mineral naquela área, já que havia uma multidão de garimpeiros armados. O sonho dourado não poderia ser manchado de sangue, não é mesmo? E foi então que algo inesperado aconteceu. Em 12 de novembro de 1980, Serra Pelada recebeu a visita do presidente João Batista Figueiredo. O presidente foi aguardado por uma multidão de garimpeiros que o saudaram calorosamente, cantaram o hino nacional durante o hasteamento da bandeira do Brasil e ouviram atentamente seu discurso. Naquela época, havia uma preocupação crescente entre os trabalhadores sobre a possibilidade de perderem a concessão da exploração manual do ouro para grandes empresas de mineração. Mas ao invés de proibir o garimpo, ele foi mais esperto. Simplesmente estatizou tudo. Com a estatização, uma série de órgãos foram instalados em Serra Pelada, como a Polícia Federal, a Receita Federal, os Correios e o Banco Caixa Econômica. Assim, nasceu uma cidade que, na verdade, não era bem uma cidade. A venda do ouro só poderia ser feita na agência da Caixa Econômica, permitindo que o governo controlasse o preço do metal e arrecadasse impostos. Para dar conta do ouro extraído, o Banco Central, em Brasília, construiu uma caixa forte especial para receber as toneladas do metal fundido, que agora tinha uma nova casa. Mas, como era de se esperar, as coisas não correram tão bem. À medida que a situação se deteriorava, o governo decidiu intervir, enviando o exército para controlar o caos que se instalava em Serra Pelada. Junto com isso,
um interventor militar foi designado. Sebastião Rodrigues de Moura, mais conhecido como Major Curió. A missão de Curió era clara: controlar o garimpo e impor regras. Ele proibiu a entrada de mulheres, drogas, armas e bebidas, permitindo que apenas garimpeiros registrados tivessem acesso à área. Com o tempo, essa região acabou ganhando o nome de Curionópolis e se tornou um município. Mas guarde bem esse nome, pois falaremos dele daqui a pouco. Ainda assim, mesmo com todas as proibições, a criminalidade ligada à venda ilegal de ouro continuava a ser um problema. A violência extrema se tornou uma triste constante, com aproximadamente 80 assassinatos registrados a cada mês. O número de trabalhadores em busca do ouro disparou drasticamente. De 20 mil, saltou para impressionantes 116 mil formigas, como eram chamados aqueles que, de sol a sol, carregavam sacos de até 30 quilos de barro sobre os ombros. Diante desse cenário tenebroso, ninguém queria assumir a batata quente. A solução encontrada pelo governo era tentar fechar o garimpo de qualquer jeito, mas as complexidades da situação tornavam essa tarefa quase impossível. A primeira tentativa de encerrar a atividade garimpeira em Serra Pelada aconteceu em 1982. Naquela ocasião, o presidente Figueiredo marcou a data de fechamento da jazida para evitar desgaste, estabelecendo que o fechamento ocorreria em 15 de novembro de 1983. Entretanto, articulações políticas garantiram que a retirada de ouro continuasse por mais 5 anos após a data estipulada. Em 1984, a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada foi criada, detendo os direitos de exploração de 100 hectares. E quem foi um dos principais responsáveis por isso? O famoso Major Curió. Ele não apenas ajudou a fundar a cooperativa, mas também se tornou seu presidente. No entanto, a atmosfera já começava a cheirar a tragédia e todos podiam sentir que a situação estava prestes a se complicar. Durante os 12 anos de funcionamento do garimpo manual em Serra Pelada, as chuvas torrenciais da floresta amazônica causaram várias interrupções nas atividades. A primeira grande tromba d'água aconteceu em janeiro de 1981 e o estrago foi imenso. Mas, como se diz por aí, o garimpeiro é persistente, logo eles aprenderam a pendurar suas picaretas e esperar por tempos melhores. Em outubro do mesmo ano, outro acidente interrompeu o trabalho. A queda de uma barreira, junto com o início das chuvas, fechou o garimpo até abril de 1982. Por sorte, ninguém perdeu a vida dessa vez, mas a situação já começava a mostrar o quanto o local era perigoso. Já em 1983, a falta de segurança ficou evidente. Uma coluna de terra desabou, tragicamente tirando a vida de 16 trabalhadores. Era um sinal claro de que as condições no formigueiro humano eram críticas. E não parou por aí. Em outubro de 1986, mais um acidente chocou a comunidade. Com cerca de 300 garimpeiros em atividade, a situação ficou dramática quando 10 homens foram soterrados sob 40 toneladas de terra. Mas não foram apenas as tragédias naturais que marcaram esse período sombrio. A busca por ouro em Serra Pelada estava prestes a revelar um lado ainda mais obscuro da história. À medida que a presença do governo diminuía, a situação em Serra Pelada se tornava cada vez mais tensa. A partir de 1985, as manifestações começaram a crescer. Os trabalhadores, cansados da precariedade, pediam urgentemente que o governo drenasse a água acumulada entre os barrancos e rebaixasse o terreno. Para chegar ao local de trabalho, eles enfrentavam quase 200 degraus de escadas improvisadas. Nos meses seguintes, a violência policial se tornou rotina. Em outubro de 1986, um trabalhador foi assassinado por um oficial dentro da cava principal. A indignação tomou conta da comunidade, que retaliou queimando o quartel da polícia e a sede da Associação de Garimpeiros. O dreno foi colocado no buraco, mas o pior ainda estava por vir.
E foi nesse caldeirão de revolta que ocorreu o massacre de Serra Pelada em dezembro de 1987. Naquele dia fatídico, garimpeiros que protestavam foram encurralados na ponte rodoferroviária de Marabá. Sob o comando do governador do Pará, Hélio Gueiros, a polícia militar armou uma emboscada e abriu fogo contra mais de 300 pessoas que ocupavam a ponte, um ponto crucial para o tráfego de minério de ferro da Vale. Entre eles estavam garimpeiros, mulheres, jovens e crianças, todos inocentes. Para fugir do tiroteio, muitos se lançaram de uma altura de 76 metros no rio Tocantins. Com o nível das águas baixo e as pedras expostas, vários perderam a vida, e seus corpos jamais foram encontrados. O número oficial de mortos nunca foi confirmado, enquanto o governo inicialmente mencionou 2 mortes e depois aumentou para 9. Relatos apontam que entre 50 e 79 pessoas desapareceram. Essas histórias de horror estão documentadas no livro Encurralados na Ponte, O Massacre dos Garimpeiros de Serra Pelada, de Paulo Roberto Ferreira. Muitas famílias ainda buscam notícias de seus entes queridos desaparecidos desde aquele dia trágico. O fim do garimpo em Serra Pelada aconteceu quase 5 anos após o massacre na ponte e diversos outros confrontos na região. Em 1992, o presidente Fernando Collor de Mello, aquele que confiscou o dinheiro da poupança de milhares de brasileiros, decidiu fechar a mina e mandou retirar as máquinas de drenagem. Com isso, as águas dos lençóis freáticos e da chuva começaram a inundar o que um dia foi lar de milhares de pessoas. A área foi então transferida para a Vale do Rio Doce, que na época era estatal. A empresa destruiu casas com tratores e fechou buracos de exploração irregular de ouro. No entanto, a história de Serra Pelada ainda estava longe de terminar. Em 2001, o Senado Federal reconheceu os direitos dos garimpeiros sobre a área, mas a Vale não aceitou isso facilmente. Em meio a processos e disputas legais, em 2007, a empresa acabou cedendo à cooperativa de trabalhadores o direito de explorar a mina em consórcio com a empresa canadense Colossus. Uma boa notícia, certo? Mas aqui entra um detalhe interessante. Lembra da cooperativa do Coronel Curió? Ela estava de volta. A empresa canadense desembolsava mais de $70 mil mensais para a cooperativa de mineração dos garimpeiros de Serra Pelada, com a obrigação de repassar esses valores aos 40 mil associados. Contudo, isso nunca aconteceu, e estima-se que aproximadamente $10 milhões foram desviados, possivelmente enriquecendo o capitão Curió e seus parceiros. Infelizmente, Curió faleceu sem ser responsabilizado por essas ações. No entanto, em 2008, ele foi cassado e condenado a pagar cerca de $180 mil por atos de improbidade administrativa ocorridos entre 2001 e 2004, durante seu primeiro mandato como prefeito. Após a cassação, Curió se afastou da política e mudou-se para Brasília, e nunca enfrentou as consequências adequadas. A ideia de retomar a extração de ouro em Serra Pelada surgiu em 2014, mas logo se perdeu em meio a demissões e uma burocracia interminável. Atualmente, os trabalhadores que permaneceram ali aguardam uma indenização do governo federal pelo encerramento das atividades de garimpagem. Cerca de 6 mil pessoas ainda habitam o que um dia foi a maior mina de ouro a céu aberto, lidando com as consequências de uma história marcada por promessas de riqueza e devastação. E assim, concluímos nossa viagem por Serra Pelada. E você já conhecia essa história? Já conta pra gente nos comentários. Qual foi a parte que mais te impressionou? Se você gostou de descobrir os segredos e reviravoltas desse passado marcante e quer continuar explorando outras histórias intensas, fique ligado nos próximos vídeos e ative as notificações para não perder nenhuma novidade desse nosso belo mundo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.